Agora nós vamos seguir com os cálculos de tempo de concentração do cenário pré, e nós estamos aplicando a equação de Kirchhoff e chegamos aqui no tempo de concentração de 6 minutos, arredondando aqui para 10 minutos, sendo que 6 minutos é menor do que 10 minutos, então estamos trabalhando com um tempo mínimo aqui, ok? Beleza, tempo de concentração. Depois de calcular o tempo de concentração, definir o coeficiente de runoff, definir o nosso tempo de retorno, aí nós vamos calcular a nossa intensidade de chuva, ainda para a cidade de Piracicaba, né? Aqui os nossos parâmetros já extraídos do software Pluvio, que nós vimos ao longo do minicurso. A equação também com o shape aqui já montado, né? Lembrando que K, A, B e C são os parâmetros aqui da região extraídos do Pluvio. TR é tempo de recorrência, que é 10 anos, e o T minúsculo é o tempo da duração da chuva, que para o método racional vai ser igual ao tempo de concentração, que nesse caso é 10 minutos, ok? Então, com isso, nós calculamos aqui a intensidade de chuva de 154,8 milímetros por hora, tá? Show! Agora nós vamos calcular a vazão. Então, a vazão, aplicando o método racional, vai ser C vezes I vezes A, ok? O C é o coeficiente de runoff, o I é a intensidade de chuva, o A é a área de contribuição. Então, o C nós já temos aqui em cima, que é 0,2, ok? O I, que é a intensidade de chuva, acabamos de calcular, 154,8. O A, que é a área, vai ser 62.638, né, metros quadrados, já transformado aqui em metros cúbicos. Não perceba que na equação estou dividindo aqui para transformar para quilômetros quadrados. Falei metros cúbicos, né? Já transformado em quilômetros quadrados, tá? Então, a área aqui na nossa equação do método racional precisa estar em quilômetros quadrados. A informação que eu extraí do meu projeto estava em metros quadrados. Então, nessa equação, eu basicamente fiz a divisão da área para inserir o valor em quilômetros quadrados, ok? Beleza, então com esse cálculo nós chegamos numa vazão de projeto de 0,5 metro cúbico por segundo. Tá? Então no cenário pré-urbanização, chove nessa região, infiltra água, evapora e tudo mais, e agora o escoamento que vai chegar aqui no exutório, né, vai gerar uma vazão de pico aí de 0,5 metros cúbicos por segundo, ok? Beleza, então a primeira etapa aqui já está feita. Segunda etapa, pessoal, cenário pós-urbanização. Tá? Então, nós estávamos avaliando esse cenário pré e agora nós vamos avaliar esse cenário pós. Beleza? Como que nós vamos avaliar? Bom, extração de dados. Então, vamos lá, comprimento. O comprimento do Talveg seria esse daqui, né? Vamos pegar o comprimento exato aqui, né? Então, da calçada, aqui para a minha sarjeta. Peraí que eu peguei um pouco fora aqui. Que eu vou dar uma arredondadinha, tá? Então, aqui da boca coletora, para o meu PV. O PV ele desce até chegar nesse PV aqui. Desse PV ele desce até esse daqui. Esse, e aí vem aqui para o ponto final da minha área. Então, esse é o meu Talveg mais extenso, mais demorado aqui de percurso da água, que vai me dar uma extensão de 481 metros. Vou arredondar para 482, tá? Então, 482 metros. Qual que é a cota inicial, pessoal? Aí as cotas são basicamente as mesmas, né? 587,50, 587,50 e a cota final aqui, 573,80, né? Se eu não me engano. 573,80, que é o mesmo ponto final que eu tenho aqui, né? Então, 573,80. Beleza? Nossa área vai ser a mesma área, então posso até copiar aqui, ó, da coluna anterior. O nosso tempo de retorno de recorrência também vai ser igual ao anterior, então posso até copiar. Se eu comparar a banana com banana, né? E aí, eu tenho aqui o meu coeficiente de runoff. Agora, como eu já estou contemplando a minha área urbanizada, então, eu vou considerar o coeficiente de runoff que eu estava adotando no minicurso, que era 0,8. Né? Então, vou colocar aqui como 0,8. Beleza? Então tá, então extração de dados aqui já realizada. Agora a gente vem para tempo de concentração. Ainda aumentou aqui o tempo, mas ainda não deu 10 minutos, né? Então ainda estou adotando 10 minutos como mínimo, ok? De tempo de concentração. Então, runoff, tempo de recorrência, intensidade de chuva. Aqui também não temos muita mudança. Por quê? Porque é a mesma cidade, a mesma área, né? O nosso tempo de recorrência é igual, a nossa duração da chuva é 10 minutos. Então, não tem mudança na intensidade.
resumindo, tem uma intensidade de 154,8 metros cúbicos, milímetros por hora. Tá? Eu estou pensando na vazão. Né? Então, intensidade de 154,8 milímetros por hora. Ok? Beleza. E, por fim, vou calcular agora a minha vazão, né? Já contemplando o cenário urbanizado. Então, nesse caso, C vezes I vezes A, mesmo método racional, o C agora vai ser 0,8, né? O I vai ser a intensidade de chuva, que é 154,8, e o A vai ser a nossa área de contribuição, né? Já convertida aqui em quilômetros quadrados, ok? Então, com essa conta, pessoal, nós temos uma vazão aqui de 2,15 metros cúbicos por segundo. Tá? Lembrando que a vazão no cenário pré era de meio metro cúbico por segundo. E aqui já é 2,1 metro cúbico por segundo. 3 vezes maior, né? 4 vezes maior ali, né? Basicamente. Tá? Então, nós temos esse aumento de vazão devido a essa mudança que nós temos aqui da ocupação desse terreno. Antes nós tínhamos um terreno natural, agora nós temos um terreno já trabalhado, já com edificações, já com loteamento, ok? Beleza, então, com essas duas informações de vazão de pico do cenário pré e pós, nós podemos, então, aplicar aqui um método expedito, né, para determinar um volume estimado, tá, do nosso reservatório. E como que a gente faz isso? Vou na abinha aqui de volume e olha só, eu tenho aqui 2 hidrogramas, tá? O hidrograma azul é o hidrograma gerado pelo cenário pré-urbanização, tá? Que gera aquela vazão de pico lá de 0,5 metro cúbico por segundo, ok? O hidrograma laranja já é o hidrograma do cenário pós-urbanização. Então, já é um cenário que nós temos ali uma vazão de 2,15 metros cúbicos por segundo. Então, perceba o delta que foi criado de vazão devido à ocupação do solo, devido ao loteamento. Ok? Então, a gente consegue ver claramente a diferença aí das vazões de pico. Ok? Certo. Então, com essa informação, como que a gente vai, então, estimar, né, o nosso volume aí para o reservatório de detenção? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar aqui essa equação. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó. Essa equação aqui, pessoal, ela está no livro, né, de controle de cheias, deixa eu ver o nome certinho. Drenagem urbana e controle de enchentes, tá? Esse livro aqui, ó. Tá? Na Luiz do Canholi, daí do estúdio. E aí tá na página 169, essa página aqui, ó. 169, tá? Então aqui tá como método do hidrograma da fórmula racional, ok? Então, como funciona essa equação? Eu tenho na equação aqui, vazão de pico, né? O A é de after, né? Ou seja, depois, né? E o B é de before, antes. Então, vazão de pico depois de urbanizado, menos vazão de pico antes da urbanização, vezes tempo de concentração antes da urbanização. Ok? Então, essa é a equação que nós vamos estimar esse volume aí de detenção de cheias. O que ela faz basicamente, pessoal? Imagina que nós tínhamos lá um volume que foi escoado no cenário 1, tá? E um volume bem maior que foi escoado no cenário 2. A diferença entre esses dois volumes é justamente o que nós teremos que ter de volume no nosso reservatório. Tá? Então, a dinâmica é basicamente essa aqui, ó, que está no livro também. Ó. Olha só o hidrograma que está aqui. Ó. Tá? O hidrograma mais achatado, baixinho, é o hidrograma já amortecido, é o cenário anterior. Né? O hidrograma mais agudo, mais alto, é o cenário posterior, já com a urbanização. E a mancha que nós temos aqui, a achura, é justamente o volume da diferença entre cenário 1 e cenário 2, que nós teremos que criar, então, esse volume como amortecimento. Ok? Então, utilizando aqui os valores da vazão de pico anterior, vazão de pico antes, né, da urbanização, depois da urbanização, e o tempo de concentração também, nós chegaremos num volume de 969,61 metros cúbicos. Então, esse é o volume necessário para o seu reservatório, ok? Agora, esse reservatório, ele pode conter uma geometria retangular, né? Ou seja, as paredes do reservatório com uma contenção, um muro de arrimo em todo o perímetro do reservatório, ou você pode propor um reservatório, que é mais barato, com o formato aqui trapezoidal, ou seja, com as paredes aqui do reservatório, né, taludadas, né, como está nesse desenho aqui, ok?